Romanos 8, 28. Isso aqui é muito conhecido, esse texto, mas é pouco refletido. Então, vamos partir do pressuposto que esse texto a grande maioria das pessoas conhece, mas nós vamos tentar entrar em algumas minúcias do texto. Vamos lá. Sabemos que Deus age, de que maneira que Deus age? Em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também o que? Chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos o quê? Mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Vamos parar aqui. Gente, Romanos 8 talvez, dentro dos escritos de Paulo, um dos mais importantes para nos dar algumas garantias. Algumas garantias e nos dá algumas convicções, para que a gente viva por meio dessas convicções. Ele começa dizendo que sabe que Deus age em todas as coisas. Ele começa afirmando que Deus não está alheio a nada. Eu me lembro quando o profeta Elias esteve em uma grande batalha com os profetas falsos de Baal, e que eles foram testar quem era o Deus verdadeiro, queria falar através do fogo queimando o holocausto. Quando os profetas de Baal começaram a se mutilar, a rodear ali aquele lugar do sacrifício, o altar do sacrifício, o Elias começou a tirar a onda da cara dos caras. Essa é a verdade. Espera aí, cadê o Deus de vocês? Talvez ele esteja dormindo, esteja ocupado demais, ou não esteja tão atento ao que está acontecendo. Isso nos leva para o extremo oposto da seguinte convicção: Deus, em nenhum momento, ele perde a direção da história. Em nenhum momento. Deus age em todas as coisas. Ele está agindo. Ele está em movimento. Tem até uma música, né, daquela Cassiane que diz assim: mesmo quando ele está em silêncio, é porque está trabalhando. Na realidade, o silêncio de Deus não é sinônimo de inação. Talvez o nosso silêncio seja sinônimo de inação. Quando você está na cama dormindo, sem falar nada, o seu silêncio está ligado a uma inação, de uma certa maneira, das suas faculdades mentais e dos seus movimentos físicos. E nós temos uma tendência de antropomorfizar Deus, ou seja, dar a Deus aspectos humanos para melhor compreendê-lo. A ideia, por exemplo, de que Deus pode estar desatento ou dormindo é típica da projeção da nossa humanidade
sobre a figura de Deus. E Paulo começa dizendo o seguinte: olha, Deus age em todas as coisas. Ele está em ação sobre tudo. Ele sabe o que está acontecendo na ONU, ele está gerenciando da sua maneira soberana o cosmos, as estações. E Paulo, a escrever isso, ele completa e diz o seguinte, que essa ação dele sobre todas as coisas tem um propósito. Ele age para o bem daqueles que o amam. Nesse aspecto, há outras traduções da Bíblia que dizem assim, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem dos que amam a Deus. Para o bem dos que amam a Deus. É interessante que comer só sal é terrível, né? Imagina, tem gente até que tem essas manias de ficar comendo sal. Mas imagina, comer só sal não tem muita graça. Comer só cebola também não tem muita graça. Né? E comer óleo ou manteiga, só manteiga ou só óleo, é desinteria na certa. Mas é incrível como a gestão desses ingredientes em uma frigideira quente produz um aroma tão gostoso que tudo que é refogado na cebola, até pedra, tem gosto de caviar. Paulo está falando aqui da vida como um conjunto de ingredientes que se juntam, que se mixam, que se misturam na nossa vida. E esses ingredientes são experiências legais, são traumas, são notícias ruins, são projetos frustrados que ficaram no ano de 2012, são rompimentos relacionais, são perdas sentimentais, são quebradeiras financeiras. A nossa vida é isso. E eu estava analisando. O que impediria de ter um tsunami em João Pessoa? Assim, tecnicamente, as chamadas placas tectônicas atlânticas não se movem tanto quanto se movem as placas tectônicas do Oceano Índico, causando, né, o que causou lá, aquele grande tsunami que aconteceu em 2005, 2004 para 2005, e que inclusive virou filme, né, agora. Ou seja, ali naquele tsunami, tinha gente de toda cor, toda raça, toda classe, todo credo e toda idade. Ali tinha cristão, ali tinha missionário, ali tinha hindu, ali tinha todo tipo de pessoa. Ou seja, aquelas milhares de pessoas que morreram ali, elas guardavam entre si uma identidade de serem seres vivos, no lugar certo e na hora errada. E morreram. A gente costuma criar um tipo de fé cristã que ela não leva em consideração os temperos ecléticos da existência. Nós estamos acostumados, ou queremos nos acostumar a entender que viver a fé com Jesus significa ser servido toda hora com lasanha, pizza, caviar e outras coisas. É incrível até como certas ervas amargas, quando colocadas muito cuidadosamente dentro de certos pratos, elas dão ao sabor final algo incomparável. Você já comeu ervas finas puras? Você já foi para um restaurante e disse assim, eu vou comer uma colher de ervas finas. Mas se você colocar uma pitada de ervas finas em uma massa,
aquilo vai dar brilho, aquilo vai dar gosto. Então, o que Paulo está querendo dizer é o seguinte, é que na vida daqueles que amam a Deus e que foram chamados para conforme o propósito dele, ou seja, ele está querendo dizer o seguinte, Deus, ele escolheu na sua soberania um povo, ele usa aqui o termo predestinar, ele diz que após essa escolha há um chamado, Deus nos chama, nos convida, para os reformados, e no meu entendimento bíblico, esse chamado é irresistível. Se Deus chamar uma pessoa, é irresistível. Por quê? Porque o chamado dele é o quê? É posterior a um ato anterior de escolha. Ele escolhe, Paulo diz, ele chama, dos que ele chama, ele faz o quê? Ele justifica, e depois o que é que ele faz? Que é a quarta etapa, glorifica. Observe que a nossa vida com Deus, antes da gente nascer, estava pré-determinada ao seguinte, Deus um dia vai me escolher, ele me escolheu antes de eu nascer, não fui eu que o escolhi, Jesus diz isso, não foram vocês que me escolheram, eu que vos escolhi, para que vocês vão e deem fruto, ou seja, Deus me escolhe, aí Deus depois ele me chama, Sérgio, não tem jeito, o chamado de Deus vai cumprir o seu propósito, não adianta. Por isso, meu irmão, descansa uma coisa, se Deus tem plano na vida de alguém, relaxa, porque vem, não, mas vem mesmo, eu estou dizendo a você, vem, até aqueles que são os mais improváveis, vem, porque Deus não mede força com a humanidade, ele somente diz, venha, e ele vem, talvez esse venha de Deus ocorra em circunstâncias diferentes, mas ele escolhe, ele chama, esse chamado é irresistível, e aí depois que ele nos chama e a gente então vai dizer sim, porque ele disse sim para nós primeiro, vem o que a gente chama de conversão, mas naquele momento Deus tem que resolver alguma coisa do nosso passado. Porque não entra na casa do Pai sem que o passado esteja resolvido. Tem gente que não está nem aí para o seu passado. Não se entra nos átrios de Deus sem uma solução com relação ao passado. E essa solução chama-se justificação. Ou seja, tornar alguém justo, e aí vem a questão da cruz, porque eu não posso ser justo pelos meus méritos, Deus aplica a justiça em Cristo na cruz, e o seu espetáculo horrendo de morte exposta publicamente, se transforma em elemento, em uma condição sine qua non, e um elemento único para me justificar. Ou seja, é assim, Deus me escolhe em Cristo, Deus me chama em Cristo, e Ele me justifica em Cristo. Amém, gente? Amém. E quando ele diz assim, Ele também glorificou. E o que significa? Ele diz aqui, né? Eu estou começando da frente para trás, depois a gente junta as pernas, vai dar certo. Não, que a comida vai sair, viu? Nem que seja um feijão com arroz, sai hoje aqui. Mas a questão é o seguinte, então ele diz, aqueles que ele predestinou, ele chamou, os que chamou ele o quê? Justificou em Cristo, e os que ele justificou, ele glorificou. Mas a Bíblia aqui está falando em uma linguagem que desconsidera o cronos, o tempo humano, o passado, o presente e o futuro, a hora, o ano, o horário de verão. A linguagem de Deus, ela é uma linguagem eterna, ela não vem a ser, ela já é na sua concepção. Quando Deus diz que Ele nos escolhe, nos chama, depois nos justifica em Cristo e nos glorificou, na realidade, no nosso parâmetro, a glorificação ainda não aconteceu. Porque a glorificação é o meu estado final em que a minha vida se tornará exatamente a vida ética de Jesus. O que é que Paulo diz, o mesmo Paulo na carta aos Filipenses capítulo 6, aliás, capítulo 1, verso 6, o que é que ele diz? Aquele que começou a boa obra em vós, há de o quê? Completá-la
até o dia de Cristo Jesus, não é o mesmo Paulo diz? Então, ele começou a obra quando? Quando ele me escolheu. Ele deu continuidade quando ele me chamou. E ele está agindo na minha vida após a minha justificação. E está me conduzindo a um estágio final chamado glorificação, onde ele haverá de completar em mim tudo o que ele planejou. Ou seja, é por isso que Paulo diz, vamos para o texto. Sabemos que Deus age em todas as coisas, ou seja, em todos os ingredientes da nossa vida, para o bem daqueles que o amam. Ou seja, Deus está permitindo, escute, que cristãos e não cristãos, que pessoas tementes e não tementes, passem pelos mesmos processos de vida. Perder ente querido, adoecer, ter disenteria, pedra nos rins, tudo, escambau, tudo. Ou vai dizer, por exemplo, que a flautulência do irmão é menos o que você achar. Hã? Lógico que não, né, irmãos? O que Paulo está querendo dizer aqui, ele não está transformando a vida cristã em um conto de fadas, como se fosse uma ponte para Terabithia, aquele filme, né? Você vai, cria um mundo paralelo. Não, ele está dizendo o seguinte: todas as coisas, Deus está em ação em todas as coisas. Agora, há uma diferença. Na vida dos que foram escolhidos, chamados e justificados, tudo que a gente está passando nessa vida, momentos bons ou maus, perdas, danos, traumas, dores, lágrimas, conquistas, derrotas, vitórias, experiências, maledicências, o que quer que seja, tudo isso, na vida do que foi chamado por Deus, está contribuindo, disse Paulo, conjuntamente para um processo de aperfeiçoamento que tem Jesus Cristo como modelo a ser alcançado, cujo processo encerrará na última etapa do plano, glorificação. Amém, igreja? Agora já dá para a gente entender melhor o texto. Vamos voltar para o texto que agora vai ficar mais claro. Olha aí, ó. Ele parte da tese principal. Ora, todas as coisas, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Mas quem são os que o amam verdadeiramente? Quem são? Ele completa: os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ou seja, Deus me chamou, não foi para um começo apenas, Ele me chamou para um fim. O que é o propósito? É o que eu tenho em mente e que eu quero cumprir, certo, gente? Qual é o propósito da sua vida? Uns vão dizer ser feliz, outro fumar maconha, outro... Enfim, qual é o propósito? Tá um propósito, todo mundo tem um propósito na vida. Só que o que a Bíblia está dizendo aqui é o seguinte, é que Deus está fazendo com que coopere todos esses ingredientes, salgados, doces, amargos, grandes, gordurosos, menos gordurosos, enfim, todo esse conjunto de acidentes de percurso e de conquistas homéricas na nossa vida, para que Ele, no final das contas, cumpra o propósito dele em nossa vida. Aí ele diz: que propósito é esse? Ele vai explicar, ó. Veja bem. Pois, verso 29, vamos ler comigo. Pois, aqueles que de antemão conheceu, também o que? Os predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o que? Primogênito entre muitos irmãos. O que ele está querendo dizer? É o seguinte: Deus me chamou para a sua família, e essa família tem como primogênito quem? Jesus. Ou seja, Ele é o primeiro de muitos que virão a ter na sua vida a imagem e semelhança de Deus sem máculas no futuro. Isso é uma coisa muito bonita. Porque assim, na nossa vida a gente pensa muito na gente, né? Ou seja, o que é que eu vou ser, o que é que eu vou construir. E o projeto de Deus, Ele pensou, tem até aquela música, né? Alto Preço. Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós.
Ou seja, desde o início ele pensava o seguinte: Jesus é o meu filho único, vai à cruz. Mas na hora que ele vai à cruz, aí ele passa a ter irmãos. E ele deixa de ser o unigênito e passa a ser o primogênito dentre muitos irmãos. Então qual é o propósito de Jesus, de Deus? Nos fazer o quê? Filhos. E filhos como Jesus. Aí ele diz: aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Ou seja, ele já está falando em linguagem de passado, porque em Deus, passado, presente e futuro estão dentro de algo que não é cronologicamente para nós compreensível. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agora? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu. Não há mais condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E mais, que ressuscitou e está à direita de Deus. E também intercede por nós. Ele encerra com uma coisa muito interessante aqui. Ele começa a entender, porque veja bem, como a vida ela é um conjunto de ingredientes, quando a gente está comendo erva amarga, há uma tendência também de achar que aquilo está nos separando de Deus, que nós estamos separados do amor de Deus. Como? Porque, veja bem, como o que está em questão aqui é que todas as coisas vão se juntar lá no fim para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Entretanto, nesse processo vai ter momento que é só sal. Vai ter momento que é só pimenta, malagueta. Vai ter tempo que é só óleo de rícino. Se lembra do óleo de rícino? Quem é do tempo? Não levanta a mão não, por favor, que você vai sim. Eu tomei ainda peguei o restinho. Aliás, ainda vende esse troço? Que bom, né? Então, vamos lá. Estava onde? Sim. Então, a vida é assim. Esse texto é para nos ensinar sobre o amor de Deus quando os ingredientes que estão formando a nossa vida forem maus. É por isso que ele usa a seguinte expressão. Ele diz assim, ó, no verso 35: quem nos separará do amor de Deus? Tribulação? Angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Ou espada? Bem, primeiro ponto, né? Se ele está dizendo que essas coisas podem nos alcançar, podemos ser alcançados por tribulação, sim ou não? Sim ou não? E angústia? Mas nós não somos filhos do rei. E perseguição? Sim ou não? E fome? Sim. Sim. Talvez não caiba isso dentro do imaginário atual da teologia da prosperidade. Mas que tem muito irmão nosso, fiel a Deus, em tribos, em perseguição, que estão passando necessidade, estão. O problema é que o nosso cristianismo, ele é americano, imperialista e de direita. Os Estados Unidos venderam para o mundo um sonho. A maior concentração de evangélicos nos Estados Unidos é no chamado Bible Belt, cinturão da Bíblia. Nos estados do sul, Texas, Novo México, Tennessee, aquela região. Riquíssimos. Uma ideia que
necessariamente o evangelho está vinculado a essa prosperidade. Gente, eu recebi um e-mail hoje sobre as igrejas da Europa, especialmente da Holanda. A Holanda, ela tem hoje 28% de católicos, 19% de protestantes, 5% de muçulmanos. Ou seja, no total dá em torno de 53% de pessoas que têm alguma fé em um Deus único. Tem outras pequenas religiões. E tem 43% de ateus. É um negócio brabo, eu não sabia. Mas presta atenção. Aí a reportagem ela é extremamente sarcástica, em um certo sentido. Mostra fotos de igrejas lindas, catedrais maravilhosas, que hoje são boates, cabarés e livrarias e museus. Prédios suntuosos, pouquíssimas pessoas vindo para aquele lugar, poucas contribuições, despesas altíssimas. Eu posso dizer, gente, que o sucesso do Ocidente na ciência, na tecnologia, na política e na economia são os responsáveis pela morte do amor a Deus nesses países. Quem precisa de Deus quando se tem tudo? Quando está sendo libertado pela filosofia, compreendendo o mundo pela sociologia, abraçando a vida com a economia. E alguém chegou para mim uma certa vez dizendo que o Projeto Sertão Vivo é um pouco do que uma subversão ao modelo tradicional de plantação de igreja. Tem alguns missionários que dizem que você só planta uma igreja quando constrói um templo. E que o templo construído é a certeza da manutenção daquela obra. Meu amigo, a Europa nos diz totalmente ao contrário. Eu trouxe esse texto para a gente refletir, porque no final das contas, a gente não acha. Observe que Paulo não disse assim: quem nos separará do amor de Deus? Ele não disse saúde, riqueza, televisão, viagem, turismo. Não, ele fala, ele pega o outro lado da moeda, ele pega os temperos não tão palatáveis da vida e coloca desse lado. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Eu fico pensando o seguinte, que Deus está querendo ensinar a igreja e fazer com que a igreja perceba o seu amor muito mais quando nós não temos algo que nós mesmos produzimos e que colocamos sobre aquilo o nosso amor. A tendência natural é que, quanto mais condições de colocarmos comida boa na mesa, menos necessidade de pensar na comida boa como sendo provisão das mãos de Deus. Quanto mais saúde nós tivermos, menos esquecemos o quanto a doença nos aproxima do Senhor. Quanto mais juntos, supridos, arrodeados de pessoas que nos amam, nós tivermos, menos necessidade de vivermos a solidão do homem e o Espírito de Deus. É por isso que Paulo está querendo dizer o seguinte: olhemos para essas circunstâncias não como prova de desamor de Deus, não como Deus tivesse se afastado de nós, porque, gente, há muito mais frieza diante de Deus na prosperidade do que na falta. Há muito mais frieza diante de Deus quando você toma posse no cargo público, quando você estava ralando as nádegas numa cadeira estudando para o concurso.
É como se até a posse dependesse de Deus. E da posse para lá agora depende de você. Sai, eu tomo conta. Há muito mais busca do Senhor quando se ora de joelho por um casamento bem-sucedido, ou por uma namorada que nunca chega, ou um namorado que nunca vem, e é oração, é jejum, é vigília, é lágrima, é joelho, é o diabo a quatro. Não, gente, eu fui pastor de jovens 10 anos. Eu estou acostumado com essas mungangas. A galera vinha, mas então eu vou morar, meu Deus, eu quero minha mulher, eu quero namorar. Vamos, irmão, vamos morar, emprego, vamos orar, todo mundo junto. Vamos, Deus dá para ele, aleluia. Arranjou o namorado, passou no concurso, tchau, escafedeu, sumiu. No final das contas, o que Paulo está querendo dizer é o seguinte: perceba o quanto Deus está amando você na sua angústia. Perceba o quanto Deus está amando você na sua perseguição. Perceba o quanto Deus está amando você na sua solidão. Perceba o quanto Deus está amando você quando você nem dinheiro para pegar o ônibus tem e vem a pé para a igreja, e quando tiver talvez uma Ferrari nem apareça aqui mais. Perceba o quanto Deus está lhe conduzindo no verdadeiro triunfo da vida cristã quando você estiver na fase de comer pimenta, ervas amargas e óleo de rícino. Mas uma coisa é real: Deus está operando, e talvez opere com muito mais intensidade em nós, quando a gangorra está pendendo para o lado a que ele se refere aqui. Mas, irmãos, no final das contas, o que Deus está querendo dizer para nós é assim, ó, meu povo amado. Vamos juntar tudo que a gente vivenciou hoje: louvor, a Bíblia, a palavra, isso. Meu povo amado, eu amo vocês. Eu amo vocês antes mesmo de vocês nascerem. Meu povo amado, eu vos escolhi pela minha própria deliberação soberana. Eu chamei você e ainda você talvez ache que foi você que veio para mim. Foi não, eu que te arrastei para os meus braços, porque o meu amor por você é irresistível. Povo meu, eu justifiquei o seu passado com as gotas de sangue do meu próprio filho. Povo meu, eu tenho preparado para vocês algo que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nenhum coração sentiu. Eu estou preparando no grande dia da glorificação algo para vocês. Mas, povo meu, não deixem de entender, acreditar, meditar e ter fé nas circunstâncias nas quais você está vivendo. Eu te amo na tua angústia, eu te amo na tua tribulação, eu te amo nas faltas que você passa, eu te amo na tua solidão, porque eu não sou o teu Deus das circunstâncias, eu sou o Deus da tua vida toda. Glórias ao nome do Senhor!